Bom dia a todas e todos, em particular, bom dia às mulheres aqui presentes pelo dia de hoje. Parabéns, né, pela data comemorativa do Dia Internacional da Mulher. Também queria parabenizar os homens, né, pela atenção e o carinho dedicado às mulheres, os 365 dias do ano, né, então também é algo digno de menção. E... brincadeira. E começar aqui a nossa divulgação, né, saudando aqui, né, a nossa mesa aqui, né, o nosso amigo administrador lá de Samambaia, o Jussânio, a Iraci. E eu vou fazer uma breve abertura. Eu queria primeiro registrar que a gente está tendo, acho que até um problema de presença aqui da imprensa por conta de um problema que aconteceu no metrô, né? Não sei se todos já têm conhecimento, mas teve um acidente no metrô e, né, com pessoas feridas. Tem até alguma dúvida se até de algum óbito que possa ter acontecido, né? Então, parece que alguns órgãos, né, está sabendo alguma coisa? Não chegou nada ao teu ouvido? Pois é, mas já tem, né, a Mariana estava dizendo que alguns veículos cancelaram a vinda aqui na cobertura, né? E a própria Globo, né, teria um link também para o DF segunda edição e também cancelou por conta disso. Tá lá qual hospital que eles estão? Hospital de Ceilândia, né? Então parece que aconteceu alguma coisa meio grave aí, né, no metrô. Mas, de qualquer forma, vamos começar aqui a nossa divulgação. E eu queria fazer naquele modelo que a gente faz tradicionalmente na PIDAD, né? Fazemos aqui uma rápida abertura, depois a apresentação dos dados. Na sequência, passamos inicialmente para os comentários da mesa, e em particular da administração regional, e aí abrimos, né, para as questões dos órgãos de imprensa presentes e a própria plateia que está aqui também presente. Então, está faltando cadeira aí? Tem algumas cadeiras aqui, o pessoal que está em pé, ainda tem alguns lugares aqui na frente. Então, Samambaia é a segunda, né, região que nós divulgamos. Oi? Não, eu vou deixar para você, Iraci, você fazer a apresentação. Eu só queria destacar, né, alguns aspectos muito rapidamente. Destacar, adiantar já alguns números que a Iraci vai apresentar na sequência, né, mas aquilo que a percepção geral, né, da população, né, dos órgãos de imprensa mesmo, que tem abordado isso de uma forma muito frequente, é o acelerado crescimento de Samambaia, né? Nós constatamos aqui que, nesses 2 anos, a população cresce 10% praticamente, né, de 201 mil para 220, e há uma elevação de mais de 20% no regimento nominal, né, de qualquer forma, em termos reais, isso, desconsiderando a inflação, é um crescimento real perto de 10%, também é muito forte, e que eu acho que é a expressão, né, desse processo que tem acontecido aqui no Distrito Federal e que Samambaia exemplifica, ilustra bem, né, é um processo de fortalecimento de determinadas, algumas dessas regiões, algumas dessas localidades, que também expressam algo que a gente já vem discutindo há algum tempo aqui, né, os fluxos migratórios internos dentro do Distrito Federal e um processo, né, de transbordamento, né, do núcleo, né, que é o núcleo principal, Brasília, né, e as regiões mais próximas, né, sudoeste, Lagos e tal, para algumas regiões que anteriormente eram tidas como regiões mais pobres e que acabam assumindo um perfil de regiões de
né, padrão, vamos dizer assim, padrão médio de vida, né, e aí em todos os sentidos, né, em termos de escolaridade, em termos, avança a escolaridade, avança, né, o mix de consumo, avança até o padrão imobiliário, né, dessas localidades. Então, e acho que Samambaia talvez seja a expressão maior, pelo menos em termos de velocidade, desse processo em curso. Estava até comentando, estávamos lá na reunião do Conselho de Administração, e eu estava lembrando que eu cheguei aqui em 91 e era exatamente o início, né, do processo de formação de Samambaia. E Samambaia era completamente diferente do que é hoje. Completamente. Isso num prazo, num período de 20 anos apenas, né? Não é comum, né, uma transformação seja de uma cidade, uma região, né, um bairro, num período tão curto, né, na dimensão do que aconteceu em Samambaia, né? Então, eu queria só fazer essa consideração de ordem geral e já passar aqui para a apresentação desses dados em PowerPoint pela Iracy, para que depois, né, possamos fazer esse debate sobre os dados que ela vai apresentar agora. Acho que é melhor a gente passar para... Bom dia. Hoje, primeiro, a todas e depois, em segundo lugar, a todos os meus colegas, principalmente que estão lá atrás, que só ficaram os homens lá atrás para fazer aí a coordenação e organização. Mas parabéns para as mulheres, tenham um dia de muita alegria e de muita felicidade. Como o Júlio já colocou, essa é a segunda das 31 regiões administrativas que nós vamos estar pesquisando durante 2013. A população estimada foi de 220.806 habitantes. Continuamos sendo maioria em Samambaia, 50,98% das mulheres são mulheres e 49,02% são homens. A proporção de idosos na RA é de 9,8% e a de crianças de 0 a 14 anos, 22,32%. A taxa geométrica de crescimento anual no período de 2011, quando a gente fez a pesquisa anterior, a 2013, foi de 4,6% ao ano. E as mulheres chefes de domicílio, 27,30%, muito semelhante ao que ocorreu em 2011. Nós temos lá 61.840 domicílios, sendo que o tamanho médio da população por domicílio é de 3,59 pessoas. A população moradora de Samambaia nascida, 52,91% nasceu aqui no próprio DF, já é também da própria cidade, e dos migrantes ainda o Nordeste continua prevalecendo, como acontece em grande maioria das regiões do DF. E 63,03% Nordeste, Minas Gerais 14,02% em termos de estado, Maranhão 13,88%, Goiás 13,74% e Bahia 13,25%. O nível de escolaridade na região ainda não é muito alto, predomina o ensino fundamental incompleto com 32% e 5,66% concluíram no superior, percentual que cresceu bastante de 2011 para cá. Quando a gente vai comparar essas duas pesquisas, nós vamos ver esse crescimento. E 74,75% dos estudantes estudam na própria Samambaia. E como vocês sabem, Samambaia tem um hospital público e 64,56% dos residentes usam o próprio hospital. Em termos de ocupação, prevalece na região os moradores que trabalham na área de serviços, com 89,41%, sendo 27,35% no comércio, 25,41% nos serviços gerais e 10,36% na administração pública. A construção civil também é forte na região e é responsável por 9,24% das ocupações. Samambaia oferece 29,28% dos postos de trabalho, percentual que aumentou de 2011 para cá, que ele em 2011 era 20, se não me engano, 27 qualquer coisa, e
passou para 29. Brasília, 32,34. E Itaguatinga, dada a proximidade da região, absorve 9,17% dos ocupados. Essa pesquisa também agora levantou, diferente de 2011, quer dizer, acrescida, né, de 2011, os hábitos de compra da região. E aí observou-se que, para compras de alimentação, os moradores utilizam a própria região administrativa. 90,08% compram produtos alimentares na própria região, no mercado local. Serviços pessoais, 86,35%, serviços em geral, 82,96%, eletrodomésticos, 79,35%, roupas e calçados, 74%, cultura e lazer, que aí diminui um pouquinho, que passa a usar também os serviços ofertados em Brasília e em Itaguatinga. E dentro também dos hábitos de compra, em segundo lugar, vem Itaguatinga, e também acredito que a questão da proximidade, que varia de 8,7% alimentação e 22,05% para cultura e lazer. Próximo, Mônica. Os domicílios próprios representam 72,46% e alugados 23,10%. A rede de abastecimento de água, de energia elétrica, esgoto sanitário e serviço de coleta de lixo público, de coleta pública de lixo, é praticamente universal na região. Pouquíssimos domicílios não contam com esse serviço. E aí é uma área mais, embora de chácara, embora com conotação urbana, mas é uma área que ainda tem esse pouquinho, mas é um percentual muito pequeno, porque os serviços são universais, praticamente universais na região. E um problema que foi observado, que também foi perguntado agora em 2013, não em 2011, a questão das cercanias, se tinha algum problema nas cercanias. E aí o problema mais presente foi a questão do entulho, que 27,89% dos domicílios disseram ter entulhos perto de suas residências. E um dado positivo é que 25,20% dos domicílios disseram que perto de suas casas passam as ciclovias, que é um fato bastante importante. A renda domiciliar média é de R$ 2.633, equivalendo a 4,23 salários mínimos, e a renda per capita, R$ 742, que equivale a 1,19 salários mínimos, renda também que mostrou aumento no período entre as duas pesquisas, como nós vamos ver adiante. E voltando à história da ciclovia que tá próxima, temos também 28,87% dos domicílios possuem bicicleta, pelo menos uma bicicleta. E 55,19% dos domicílios disseram já possuir pelo menos um automóvel, número bastante forte e que cresceu muito de 2011 para cá. Próximo, Mônica. E a população, conforme a gente está pesquisando agora, conforme a gente já falou para Recanto das Emas, uma parte mais cultural. E aí observou-se que a população não tem hábito de ir a museu, teatro e biblioteca, e a participação varia muito pequena, entre 5% a 10%, sendo que 35% tem hábito de ir ao cinema. O cinema é um pouco mais, faz parte do hábito da família, mas museu e teatro muito pouco. E a prática esportiva, 16% das pessoas disseram que fazem algum tipo de esporte, sendo que 6,57% preferem a caminhada, que é onde predomina. E a torcida para o time de futebol, mais uma vez, para desespero do Júlio, Flamengo 52,34%. Do presidente, pelo menos. E Vasco, 9,27% em segunda posição. Os outros times, o percentual foi menos significativo. 11% das pessoas declararam já ter sofrido algum tipo de violência, e principalmente o roubo, 41% dentro desses 11%, furto, 35,69% e residência roubada, 14,45%. E em relação ao local da violência, informaram que 61,13% na própria Samambaia, que sofreram violência, e 27% na sua própria residência. Próximo. E aí, comparando alguns dados das nossas 3 PIDADs, que é de 2004, 2011 e 2013, a renda domiciliar
era de 4 salários mínimos em 2004, passou para 3,96, muito próxima, e subiu para 4,23, lembrando aí que teve um aumento, um ganho do salário mínimo no período, então o reflexo é um pouco maior. A per capita variou de 1 a 1,19, também com aumento. Número médio de moradores subiu um pouquinho em 2013, porque em 2011 caiu e em 2013 voltou a subir com 3,59 pessoas. É um dado positivo, é o percentual de analfabetos que vem caindo continuadamente, 4,5 para 3,21 e, felizmente, 2,22, baixando. Ainda é um número alto, porque o ideal seria que fosse 0, mas já está diminuindo. E aí, em contrapartida, o superior completo, que em 2004 era apenas 1,1% da população, passou para 3,99% e 5,66%, que nesses 2 anos foi um ganho bastante significativo. O número de domicílios próprios também cresceu, mas uma proporção bastante pequena, porque ele já era alto. E as casas são, na sua maioria, na quase totalidade, melhor dizendo, já de alvenaria. Então, os barracos que antes existiam já estão deixando de existir, ficando com 99,5% de alvenaria. Responsáveis ocupados com carteira assinada também está subindo, que eram de 50,46 em 2011, passou para 51,55. Os autônomos também, 25,96 para 32,30, e um dado também bastante positivo, que os responsáveis que pagam previdência pularam de 42,17 para 50,52, que aí vai ter, claro, uma formalidade melhor e um acesso melhor depois à aposentadoria. E o dado que a gente achou muito significativo, a gente conversou antes com o administrador, passamos de domicílios com automóvel, passou de 46,62 para 55,19, ou seja, quase 9 pontos percentuais de diferença. Problema para transporte, para o administrador cuidar. Realmente, o número de carros está bastante grande na região. Da mesma forma, o número de computadores passou de 45,82 em 2011 para 52,39 em 2013, lembrando que em 2004 eram apenas 12%. Então, o microcomputador realmente cresceu bastante. E o índice de Gini, que está mais ou menos semelhante, com um pouco mais de descentralização. Pronto, esses são os dados acrescentados. Fechou? Então, tá ligado? Alô? Tá ligado? Estranho. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu vou primeiramente perguntar se passar para o Jussânio para tecer algum comentário e, na sequência, a gente passa aqui para o Rezimar fazer as suas interpretações dos dados, né? E ele, como administrador, ele vai poder passar para todos aqui, interpretar melhor esses dados, né, a partir da experiência própria dele como administrador lá de Samambaia. Jussânio. Bom dia a todos. Também aí, todos e todas, e aproveitando também para parabenizar todas as mulheres, em nome das representantes da Codeplan, todas as mulheres do Distrito Federal. Essa, praticamente, acho que é a primeira divulgação que eu participo, Júlio, da PIDAD, e analisando, olhando aqui os dados, os resultados de Samambaia, já tive uma conversa aqui anteriormente com o administrador. Eu morei em Samambaia, num período que Samambaia só tinha um horário de linhas de ônibus, né?
Então, a carência, não tinha asfalto. E ali eu me associei ao representante que depois chegou até a ser administrador, que era o Zé Alves, foi o primeiro morador de Samambaia, e a gente lutou muito por conquistas ali naquele ano. E hoje eu vejo os resultados, os números de Samambaia que realmente surpreendem, em termos de desenvolvimento, em termos de ampliação do arrojo do setor empreendedor, do comércio. Realmente, Samambaia hoje, eu estava verificando com a Iraci, já ocupa, acho que é o terceiro ou quarto lugar em termos de poste de trabalho, né? E quem passa ali pela avenida central ali de Samambaia, onde fica ali a agência do BRB, Samambaia... É a Primeira Avenida Norte. Primeira Avenida Norte. Principalmente sábado e domingo, se assusta com o movimento, a pujança do setor comercial, do comércio e serviços ali na RA. Então, eu fico aqui muito satisfeito com esses resultados. Imagino o administrador, e aí essa é uma característica da importância que a PIDAD assume no contexto do Distrito Federal. É um manancial de informações subsidiária ao planejamento que os administradores regionais não contavam. Então, hoje, é possível você traçar prioridades, é possível você encontrar nas estatísticas que são levantadas as carências sociais, a necessidade de ação mais efetiva do Estado em termos de promoção até da questão da logística, da infraestrutura. Ou seja, um potencial de informações principalmente subsidiária ao planejamento do Estado, ao planejamento regional. Então, são essas as considerações, os resultados de uma forma resumida e dos principais indicadores já foram apresentados pela Iraci, e eu fico aqui somente com essa consideração. Pergunta você, Luciano. Ô, Domingo, vamos deixar pegar a sequência aqui, mas depois a gente abre. Tá ok? Porque aí vamos passar para o administrador, que aí ele vai fazer as considerações. Ok. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Principalmente as mulheres nesse dia maravilhoso. Graças a vocês a gente existe. Muito obrigado. E graças a vocês a gente sobrevive. Agradecer a Iraci aí pelo convite, também feito a nós, administrador. Meu nome é Rizomar Carvalho, sou administrador regional de Samambaia desde janeiro de 2011. Assumi junto com o governador Agnello Queiroz. Quero também agradecer ao Júlio Miragal, nosso presidente. No ano passado, aqui, no ano 2011, nós tivemos aqui, ele era o diretor, onde está hoje o Jussânio, né? Fiquei muito feliz em encontrar o Jussânio aqui, e lembrando que ele era morador histórico de Samambaia, como eu também sou. Cheguei lá em 1989, vindo da invasão da Boca da Mata. Então, eu sou oriundo de uma invasão e hoje estou em Samambaia, morando, nunca mudei de lá. Me criei, vivenciei todos os problemas e todos os crescimentos da cidade. Da minha geração que chegou em Samambaia, eu fui o primeiro a ter curso superior. Eu estava naquele 1% ali, quando apresentou nos dados. Realmente era difícil mesmo estudar. Eu passei no concurso, no vestibular da UNB na época, e era difícil conseguir chegar e estudar, e ter que trabalhar também, ter que sustentar a família. Muitos dos nossos jovens que mudaram na mesma época que eu, muitos se perderam no caminho, foram vítimas da violência urbana, da briga de gangues, da falta de oportunidade do Estado, da falta de políticas públicas concretas que pudessem efetivamente atender a população de forma rápida, propiciando a geração de emprego, de renda, de oportunidades. Isso não tinha. Nós não tínhamos nenhum equipamento público
quando nós fomos colocados lá em Samambaia. Que a gente não chegou lá por livre e espontânea vontade, nós fomos colocados lá. Não tinha asfalto, não tinha rede de esgoto, não tinha asfalto, não tinha transporte público, não tinha nada, era só mato. Então, a gente conviveu com muita dificuldade lá no início. Então, quando a gente vê Samambaia hoje, com esses dados tão positivos que a Codeplan, que vocês fizeram com tanto carinho para a gente agradece mesmo, que vai realmente subsidiar a minha tomada de decisões para 2014, 2015, os próximos administradores que vierem a me suceder, poderão ter bases científicas para poder atacar os problemas ainda apontados aqui na pesquisa. Mas dizer que toda a equipe da Codeplan, obrigado mesmo, estão de parabéns, né? Fico muito feliz de saber que a Codeplan volta para o seu objetivo principal, que foi para o qual ela foi criada, né? E devolve, vocês estão mostrando a capacidade elaborativa, de campo, de pesquisar, de demonstrar o potencial que desses servidores aqui. Eu tenho um servidor da Codeplan que está trabalhando comigo, que o Júlio está doido para me tomar de volta, que é o Paulo Bento, né? 3 meses, ele está correndo tempo. E ele é fundamental, ele é uma peça-chave lá na cidade, lá para a gente, na administração regional. Ele é o nosso cérebro com todas as informações. Então, agora passando, já contando esse pouquinho esses dados aí do passado, dizer que realmente aquilo me deixou muito animado, esses dados aqui, que eu até fiz questão de circundá-los aqui, com referência reduzimos o índice de analfabetos para 2,22%. Isso é com base nas parcerias que a gente tem com as faculdades, que tem lá colocados em Samambaia, usando os espaços públicos que a gente tem à disposição, vários projetos de alfabetização de jovens e adultos, e tem funcionado nos canteiros de obras também em Samambaia. Então, a gente está indo atrás daquele cidadão que ele tem vergonha, às vezes, de dizer que está indo para a escola com um caderno debaixo do braço. Então, a gente já encontra com ele lá no local de trabalho dele, no canteiro de obras. E na hora do almoço, várias parcerias com as empresas têm dado muito certo. E isso começou já em 2011, e já deu resultado na pesquisa. Hoje ele pode falar, hoje eu não sou mais analfabeto, hoje eu consigo assinar meu nome. Isso é muito legal ver esse resultado desses dados aqui. Os dados de aumento do número de curso superior de 3,99 para 5,66 é um dado também que nos deixa muito animado. Isso aí por conta também das bolsas do governo federal, em parceria com o governo do Distrito Federal, onde incentiva o jovem a fazer o curso superior com bolsas de até 100%. Hoje o jovem não estuda porque ele não quer, que tem vagas e tem bolsas, tem várias oportunidades, que alguns ainda não perceberam ainda a importância de estar concluindo o curso superior. Preferem abandonar os estudos no meio do caminho, e a gente tem um trabalho que a gente vai poder trabalhar com mais dedicação para tentar contornar esse problema. O número de habitantes, eu sempre falava que era 250 mil, apontou 220.806, quase chegamos lá, né? Porque cada dia eu assino uma BITS. 250 é a grande Samambaia. É a grande Samambaia, já. Porque lá em Samambaia, desde quando eu cheguei, eu assino cartas de habits para os grandes prédios. A cidade hoje toda verticalizada, né? Então a gente tem assinado lá, geralmente, os habits para poder possibilitar que as pessoas possam mudar para suas residências, para os seus apartamentos. E diariamente 150, 200 unidades novas entregues à disposição da população. A área rural é expressiva lá em Samambaia? Não é grande, não, igual a Excelândia. É só urbana, né? É só urbana. É um pouquinho maior. Eu estimo cerca de 4 a 5 mil pessoas na zona rural de Samambaia, morando lá. Lá nós temos um probleminha ainda temos uma ocupação irregular na cidade, fica nas 800 e nas 1000 de Samambaia, que a gente está tentando fazer, junto com a CODAB e com a CEDAB, um processo de regularização, de levá-los para um local, de fato, que tenha condições de habitabilidade, para que eles possam conviver com dignidade. Nas 800 e nas 1000, lá são 7 quadras. Das 7 quadras, 6 quadras não tem rede de esgoto ainda, coletora de esgoto, por conta de dificuldade em licitar. Nós licitamos por 3 vezes e a licitação deu deserta, ou seja, nenhuma empresa apareceu interessada em executar uma obra de 3 milhões de reais. Depois os empresários reclamam, né? Que uma obra de 3 milhões de reais não apareceu empresa nenhuma. Conseguimos concluir agora, na 4ª tentativa, conseguimos concluir a licitação e a obra já começa agora até, no máximo, meados de abril, que vai chegar a 100% da universalização do sistema de esgotamento sanitário em Samambaia. Então, esse é o único ponto que não tem o atendimento da rede coletora de esgoto.
lá, com referência aos dados da limpeza urbana, da SLU, em Samambaia nós temos um problema sério ainda. Não sei se é por conta da nossa origem, que nós viemos de várias ocupações irregulares, das invasões, e a população ainda não percebeu a importância de cuidar do meio ambiente. Ele acha que jogar o lixo é jogar da porta dele para fora, ele não tem mais nenhuma preocupação, ele quer se livrar do lixo da porta dele. E acaba jogando um entulho em área pública. E eu tenho feito uma campanha de conscientização desde 2011, criamos uma operação chamada Operação Cata Entulho, que o cidadão liga para a administração, a gente manda buscar o carro gratuitamente na porta dele para retirar o entulho, retirar aquele sofá velho que ele não quer mais, aquela geladeira que não tem mais utilidade, aquele equipamento eletrodoméstico. Às vezes até ligam pedindo para me tirar o marido que não está dando trabalho, a gente manda recolher o cabra. Então, tem lá uma campanha, tem um serviço apresentado para a população, que é a Operação Cata Entulho. Mas, assim mesmo, a população insiste em jogar o entulho em áreas públicas. Nós também flagramos algumas empresas, que se dizem empresas de coleta de entulho, que tem aqueles contêineres grandes, eles é que estão jogando em área pública. Nós já flagramos vários assim, já denunciamos, já estamos com o processo já aberto contra essas empresas. As empresas vão lá, você paga para ela R$100 lá o mês, e ela retira da sua porta e joga numa área pública, em vez de trazer para onde tem que ser levado, que é na área de transbordo, né? E aí, só quando começar a doer no bolso, é que o cidadão vai começar a cuidar da cidade. Então, a questão do entulho tem esse problema, mas a coleta normal de lixo é totalmente regular, é feita dia sim, dia não, ainda não é 100% como a gente queria, que é ser todos os dias a coleta do lixo orgânico, não é feita ainda diariamente, como nós queríamos que fosse, muito obrigado. E tem a promessa agora, como Samambaia vai receber o aterro sanitário, vai ser o aterro sanitário do Distrito Federal, que está localizado entre Ceilândia e Samambaia, que eu já puxei lá as coordenadas geográficas, não está em Samambaia, está em Ceilândia, viu? Mas aí o pessoal insiste em chamar de Samambaia, mas não tem problema. Então, o Samambaia está lá com o aterro sanitário. Não tem como aplicar, não tem como colocar para funcionar o aterro sanitário antes de ter uma coleta seletiva e uma coleta diária. Então, o governo nós vamos estabelecer a coleta diária, coleta seletiva, para depois começar a funcionar o aterro sanitário. Se não tiver esses dois fatores, não tem por que ter o aterro sanitário. Vai acontecer igual aconteceu com a estrutural, que vai virar realmente um lixão a céu aberto. E isso a gente não quer para Samambaia. Esse é um dos medos da população. É que esse aterro sanitário se transforme num lixão igual é o da estrutural hoje. E aí tenha, inclusive, afugentado investidores na cidade por conta desse temor de que o aterro sanitário não seja algo realmente muito bem trabalhado. Os investidores da cidade hoje estão muito preocupados com o valor excessivo do aumento do preço do metro quadrado do imóvel em Samambaia. Eu já até alertei a Terracap para verificar, para rever alguns valores. Porque no último edital, Samambaia sempre vendeu muito bem os seus imóveis, mas no último edital, dos 52 colocados à venda, só conseguimos vender 18 imóveis. Então, começa a colocar um valor muito alto e está afugentando os investidores. O preço do aluguel também está um preço quase que impraticável hoje em Samambaia. Se alugar uma loja de 400 metros quadrados, está ficando absurdo o valor lá hoje. Está ficando, você que paga uma loja de 400 metros quadrados, está cobrando hoje cerca de R$8 mil, o aluguel de 8 a 16 mil reais, dependendo da região. Então, quem quer investir ainda em Samambaia, eu vou dar uma dica. Você vai procurar uma casa para comprar ali no linhão do metrô. Você vai pegar aquela linha do metrô todinha ali, nas 200 pares ou nas 100 pares. Compra uma casinha lá, uma casa simples, você vai pagar no máximo hoje 150, 160 mil reais. Você vai poder alugá-la por R$1.200. Se você quiser guardar um pouquinho mais, pode aguardar para poder vendê-la daqui a um pouco por 250, 260. É uma rentabilidade muito boa. Investir em Samambaia, porque você vai ter retorno do aluguel. O aluguel aluga-se e aluga-se muito bem. Samambaia não tem problema de inadimplência com o aluguel, porque pobre paga bem, você sabe muito bem disso. Pobre, que eu já morei muito tempo de aluguel, eu e minha família, a gente sabe como é difícil, né? O dinheiro entra, mas o sagrado é para o aluguel. Né? Tem que pagar o aluguel, então lá não tem problema. Você pode investir que você vai ter retorno imediato. Saber que além de administrador, você prospectava investimento. Já estou vendendo meu povo. Eu quero que a população invista na cidade. Mais gente mudando para lá. E vai ter 2 novas estações do metrô, quadra 109 e quadra 117. Já está licitado. Então, a região próxima da 109 e 117 é o melhor lugar para investir hoje. Antes de começar a obra do metrô. Se você comprar um imóvel hoje, você vai comprar um preço bem abaixo.
Depois do metrô é outro preço. Poxa, Sânio, você como economista... Ele mudou da minha cidade, já está arrependido, né? Hoje, Samambaia, com esse dado aqui de que 29% da população, 29,28%, trabalha na própria cidade, é um dado real, que ainda eu acho que é um pouco maior ainda. A construção civil está com cerca de 226 canteiros de obras na cidade, e boa parte da mão de obra, a gente está tendo dificuldade de encontrar mão de obra em Samambaia. As empresas têm colocado carro de som na cidade, procurando pedreiro, mestre de obra, carpinteiro, armador. Um salário de um armador em Samambaia hoje é R$ 1.800. De um carpinteiro é R$ 2.500. As empresas estão hoje numa política predatória. Estão entrando no canteiro do vizinho que tem bons trabalhadores e oferecendo um valor de R$200 a mais, R$300 a mais, e estão cooptando os trabalhadores da empresa de uma para outra. Então está tendo até esse tipo hoje de briga pelo profissional qualificado. Então, mão de obra qualificada, a gente está tendo uma parceria muito boa hoje com o Instituto Federal de Brasília, o Campus Samambaia, que está formando a nossa mão de obra, está capacitando a mão de obra de Samambaia, formando novos técnicos em edificações, com especializações de pedreiro, de armador, de engenheiro, de eletricista, técnico de eletricidade. Então, essa parceria com o IFB tem sido fundamental para a capacitação da mão de obra em Samambaia. Então, são esses dados assim, que eu acho que são fundamentais. A violência hoje apontou que teve um pequeno crescimento em relação a 2011, mas é um dado do Distrito Federal como um todo, não é só Samambaia. Samambaia dispõe de um batalhão de polícia militar com 600 policiais, 2 batalhões do Corpo de Bombeiro, temos 2 delegacias de polícia muito bem distribuídas, uma na Samambaia Sul, outra em Samambaia Norte, com efetivo de 60 policiais em cada delegacia. Nós temos dado conta de responder rapidamente os crimes contra a vida, temos lá elucidado, e dos índices dos que falecem por conta do homicídio, boa parte não é pai de família, nenhum dado hoje, de janeiro até hoje, dos 19, nenhum é pai de família, são todos com ficha corrida extensa, que, na verdade, acabam se desentendendo entre si e acabam morrendo, eles mesmos se matando uns aos outros, né? Então, não é decorrência de nenhum tipo de violência, seria uma violência pessoal ou familiar. Então, esse dá para poder deixar vocês tranquilos. Então, a violência em Samambaia, a gente tem trabalhado no sentido de aumentar ainda mais o efetivo policial. Nós contratamos, o governador determinou que o Batalhão de Samambaia recebesse mais 20 viaturas novas, já estão em funcionamento. Eu estou desativando alguns postos policiais que só faz prender o policial, em vez de dar a ele a capacidade de fazer rondas, e estamos colocando o policial nas viaturas para que ele possa efetivamente fazer as rondas policiais. A polícia tem que ser vista, né? Porque o posto policial só serve para quem mora do lado dele. E nem, às vezes nem tanto, né? Às vezes acaba sendo roubado do ladinho ali. Então é melhor colocar o efetivo na rua, com viaturas, com moto, com carro, para a gente poder melhorar a sensação de segurança. Então, Samambaia, só para fechar o meu comentário, dizer para vocês que a gente está também investindo muito nas questões dos espaços culturais. Vamos construir agora o Complexo Cultural de Samambaia. Samambaia é muito pulsante na área da cultura. Lá tem as quadrilhas juninas, que são campeãs. Não sei se vocês já viram as quadrilhas de Samambaia. As quadrilhas juninas, a gente tem 6 quadrilhas campeãs que disputam um campeonato estadual, nacional, e tem feito um belíssimo trabalho também social, de possibilitar que o jovem também ele possa ser inserido na sociedade através da cultura e do lazer. Então, vamos construir o Complexo Cultural de Samambaia, que vai ter teatro, cinema, vai ter biblioteca pública, área de artesanato, para a gente poder resolver esse problema da falta de espaços culturais, para evitar que a população tenha que pagar a passagem para ir para Taguatinga, para Brasília, e a gente possa trazer os shows para ser realizados na própria cidade. Nos espaços esportivos, a gente reformou todos os equipamentos públicos, quadras de esporte, foram todas reformadas. Estamos construindo mais 6 quadras poliesportivas ainda deste ano, para poder, e também PECs, ponto de encontro comunitário. Temos 21 novos pontos de encontro comunitário construídos de 2011 até 2012. Já em 2013, agora está previsto mais 6 novos pontos de encontro comunitário, que são aquelas academias de ginástica onde as mulheres fazem exercício e os homens, né? Então, lá em Samambaia, a gente coloca bem visível nas avenidas, para poder proporcionar.
Com referência aos carros, aumento de carro, em Samambaia sofreu impacto em 2000, sentimos um impacto no dia a dia. As rotatórias em Samambaia, que nunca tiveram problema de congestionamento, agora a gente tem problema de congestionamento, que nos obrigou, inclusive, a instalar o primeiro semáforo em Samambaia em 2012. Samambaia não foi projetada para ter semáforo, foi projetada para poder ter uma livre circulação nas suas grandes avenidas, conforme o projeto original da cidade. E ela, em 2012, recebeu esse presente que eu não acho bom, que faz é reter o trânsito e acaba trazendo mais transtorno. Mas está lá instalado um semáforo na Via Leste de Samambaia. Samambaia não tinha placas de endereçamento. 23 anos a cidade esperou pelas suas placas de endereçamento. Ninguém sabia o nome das avenidas em Samambaia. Ninguém sabia como chegar numa quadra tal, se tinha Samambaia Sul, se tinha Samambaia Norte, onde é que fica as escolas 800, 1000. E hoje a gente colocou, já instalamos 6.800 placas de endereçamento na cidade. Vamos chegar a um total de 10.000 placas de endereçamento. Então a cidade aos poucos está crescendo, a gente sabe das nossas dificuldades ainda hoje, mas vamos enfrentá-las com a visão de futuro. Vamos crescer e crescer muito mais. Eu tenho certeza que os próximos dados aqui feitos por vocês daqui a 2 anos vão refletir a melhoria dos índices ainda cada vez mais. Tá bom? Muito obrigado e bom dia.